You know what? Not even Videogames. stop me. I like you. Uma verdade é que D&D está se tornando cada vez mais digital. Cada vez mais aplicativos e VTTs Virtual Tabletops são necessários para jogar RPG. É muito mais fácil tu consultar regras, talentos, classes e raças através do D&D Beyond. E com o D&D dependendo cada vez mais do mundo virtual, do digital, dos recursos digitais, aqui vem a pergunta. O que o D&D pode oferecer para você que o Baldur's Gate, por exemplo, não pode? Ou qualquer outro jogo de videogame não pode? Responde para mim essa pergunta nos comentários. Mas eu tenho certeza que a minha resposta vai te surpreender. Mas antes de tudo, os recadinhos, dá um like nesse vídeo, faz um comentário, manda esse vídeo pro seu grupo de RPG e é isso aí. Eu leio todos os comentários, vamos lá. A primeira coisa que tu pode pensar é fácil. Jogo de RPG é um jogo de interpretação de personagem. Então interpretar personagens é muito melhor em um jogo de RPG do que num videogame. Mas tu já pensou que você não tem roteiro e você não é um ator profissional? Que o seu mestre comete erros e você não tem uma equipe inteira de uma indústria para consertar esses erros? Então, a sua interpretação não vai ser comparável à interpretação de uma equipe de atores contratadas por um grande estúdio de videogame. A mesma coisa vale para os gráficos e para a história, miniaturas, mapas. A arte do RPG não é comparável com a arte de um videogame que é interativa e produzida por profissionais extremamente capacitados. Então a resposta é clara, são as escolhas que eu posso fazer no RPG. No RPG eu posso fazer qualquer coisa. E eu digo que é verdade, no videogame você tem muito menos escolhas que no RPG. Você tem as muralhas invisíveis, os muros invisíveis, e cada NPC tem um script que ele vai seguir. Porém, dependendo do mestre, essas escolhas vão estar fora da mesa, porque o mestre precisa preparar o jogo antes da gente jogar. Então toda vez que tu vai fazer uma escolha espontânea, entre aspas, tu vai estar avacalhando com o mestre. E de acordo com a situação do teu jogo, as tuas escolhas são relativamente iguais a um videogame. Por exemplo, em D&D 5e, as tuas escolhas em combate geralmente se resumem à tua ficha de personagem. São os botõezinhos, as habilidades do teu personagem que tu olha na ficha e aperta eles analogicamente para dar um resultado no combate dentro do mundo de RPG. O exemplo mais claro que é dado é eu posso me pendurar num lustre para atacar, mas quantas vezes tu fez isso? E isso é realístico? Não. Além disso, no videogame tu pode avacalhar bastante e depois, se tu não gostou do resultado das tuas ações, tu simplesmente dá o load no save e tenta de novo. O equivalente no RPG é você reclamar com o mestre, chorar no ouvido dele bastante tempo até que ele mude de ideia. E se eu for falar de combate, o negócio ainda piora. O que tu acha que rola melhor o combate em D&D? Um mestre normal ou a engine do Baldur's Gate? Todos os cálculos já estão ali. Você perdeu PV, errou um ataque, perdeu o slot de magia, é tudo automático, não tem como tu esquecer. E além disso, tu não precisa imaginar os teus personagens agindo. Tu pode ver o resultado das tuas ações. E além disso, todo mundo sabe que é um saco marcar uma sessão de RPG. Tem que bater o horário de 5 pessoas que trabalham, que têm vida social, no mesmo exato horário para vocês poderem marcar. E além disso, o mestre e os jogadores têm que estar empolgados e com vontade de jogar, senão fica uma porcaria. O videogame não tem horário, tu senta e joga, né? Óbvio que raramente o videogame vai ter a mesma interação social de que jogar com um grupo de RPG pessoalmente. Mas a maioria das pessoas joga pela internet, cara. Além disso, preparar um jogo com VTT é pior do que preparar um jogo que tu vai narrar pessoalmente. Então você pega e fala, ADM, mas tu só fala mal de RPG nesse vídeo. O que o RPG tem a fornecer e que o videogame não pode fornecer dada a tecnologia atual?
E eu vou te dar uma resposta muito clara: facções e guerra de facções. Existe um método de jogar RPG chamado Braunstein, em que você é o líder de uma facção e você compete com outros jogadores que também são líderes de suas próprias facções. Cada facção tem a sua habilidade e as suas forças que não são descritas em mecânicas do jogo, mas que são definidas pelo mestre e pelo jogador. E a diferença nisso tudo é que existe um negócio chamado Fog of War, ou Névoa da Guerra. Ou seja, cada líder de facção não tem acesso a todas as informações. As informações chegam para o líder de forma incompleta ou distorcida. E além disso, um jogador não sabe o que o outro jogador está fazendo, ele só fala com o mestre ou conspira com os outros jogadores de facções rivais. Quase não existem regras para esse jogo, é um jogo que o mestre arbitra completamente, e quase não existem jogadas de dados, a não ser eventos aleatórios que o narrador pode botar. Se tu quer uma informação, tu vai ter que agir no mundo e influenciar os teus seguidores, os teus servos, a agir e pegar essa informação, ou formar alianças com espiões, com outras facções que possam te dar essa informação. Tu só tem o controle das tuas tropas e dos teus subordinados, e geralmente quando entra em conflito um espião contra um guerreiro, quem tiver mais dados de vida vence. Mas é um jogo muito mais de influência e de intriga. E existem jogos de videogame que abordam essa temática, mas não tão bom quanto um RPG faz. Afinal, os teus tenentes têm personalidade própria, têm objetivos próprios e têm seus defeitos. E o mesmo vale para os teus rivais. Então, se você como líder de facção tomar uma ideia informada e bem inteligente, você é bem sucedido de acordo com a arbitragem do mestre. E os teus rivais só vão saber da ação que tu tomou se eles tiverem os meios dentro do jogo para ter essa informação. Lembra, Fog of War. Como funciona o jogo? O jogo é dividido em 3 turnos. O primeiro turno é a negociação, que jogadores falam com outros jogadores. Se é um mundo de fantasia medieval, é recomendado que você tenha um método, uma maneira de que todos os jogadores possam se comunicar uma vez por turno. E esse turno é arbitrário, pode ser dias, meses ou anos. O segundo turno é o turno de informação, que você recebe a informação dos seus agentes ou de outras pessoas que você pagou, subornou ou espionou. E o último turno é o turno de ação, onde você dá as ordens para os teus subordinados. E essa é a estrutura do jogo básico. E o mais legal é que tu pode jogar um Braunstein ao mesmo tempo que tu narra uma aventura de D&D normal para os teus personagens. E até eles podem ter 2 personagens. Um personagem que é, por exemplo, um rei, um líder de guilda, e o personagem normal dele. Um dos jogos que tinha esse tipo de atitude era o Vampiro à Máscara. Nele você tinha vampiros com influência sobre outros vampiros e vampiros com influência sobre o mundo mortal. E no seu downtime você usava influência na polícia, na política, nas gangues, para conseguir certos benefícios ou acabar com seus rivais. A mesma coisa acontecia dentro do Elísio. A violência era proibida, então a intriga reinava. Vampiros são criaturas imortais, então o vampiro só ganha poder e sobe de cargo quando alguém cai. Então você tinha que acabar com a reputação e descobrir os podres dos teus inimigos, as coisas que eles fizeram para subir ao poder, a fim de que eles tivessem status baixo o suficiente para que você pudesse acabar com eles de forma permanente, se é que você me entende. Em Vampiro, tu já vem com as facções dentro do jogo, que são os clãs, a Camarilla e o Sabá. Porém, a parte que era difícil jogar esse tipo de jogo de facções em Vampiro, é que você começava com um vampiro jovem, inexperiente, que estava na parte mais baixa da pirâmide. Então a maioria dos jogadores de Vampiro nunca realmente experimentou esse tipo de jogo. Mas o Vampiro é perfeito para isso. E em D&D, cara, isso vira um Game of Thrones. Se você sempre quis jogar ou narrar Game of Thrones, esse é o método para fazer isso. E agora eu vou descrever um jogo que eu vi sendo descrito, que eu vi que era surpreendente e muito divertido de fazer. Se chama God's Team, ou seja, você faz um jogo de facção onde os jogadores são deuses. Cada turno é o equivalente a 100 anos. Como a pessoa que descreveu esse jogo? Ela primeiro fez um mapa, é uma menina. E eu vou botar o link na descrição do vídeo. E ela fez os jogadores de 20 domínios rolarem 2 domínios aleatoriamente. E sim, esses domínios podem se contradizer. No turno de informação, os jogadores só sabem o que os seus seguidores sabem,
ou o que eles usam o olho de Sauron para olhar uma parte do mapa, uma pequena parte de 6 milhas, um X. Na área de diplomacia, os deuses podem falar uns com os outros sem problema. E na área de ação, os deuses podem fazer qualquer coisa que o seu domínio permita eles fazer, incluindo criar raças e povos. Se o domínio deles não permitir eles fazer isso, eles vão ter que usar artefatos que estão espalhados pelo mundo, ou se aliar com os outros deuses. Dar ordens para os seus seguidores não conta tanto quanto criar um vulcão, por exemplo. E a menina usou esse jogo de Godstein para criar o mundo de D&D dela. E esses deuses jogadores tinham um tempo limitado, eles precisavam conseguir o máximo de poder na Terra, no mundo dela, antes que as portas do céu se fechassem e eles não tivessem acesso direto, exceto pelos seus clérigos. E eu acho essa ideia muito louca e eu quero fazer isso quando eu tiver um Discord do canal, no final do ano, quando eu entrar de férias. Além disso, inevitavelmente, tu vai ter que ter uma regra de combate em massa e eu ainda não achei uma regra de combate em massa interessante. É tudo muito abstraído. E olha que eu procurei, hein? Se tu narrar Braunstein, um cenário de fantasia medieval, é muito importante que os jogadores possam se comunicar entre si dentro do cenário. Tu pode criar uma Palantir, tu pode criar um conjunto de árvores que são interligadas e as pessoas possam se comunicar, que nem Game of Thrones. Tu pode dizer que cada líder de facção tem acesso a um mago pessoal que envia e recebe mensagens. Ou que exista uma cidade ou um Elísio, entre aspas, que eles possam se reunir e discutir assuntos e planejar e fazer a intriga necessária para o jogo. Além disso, o mestre também vai ter que fazer uma tabelinha de eventos aleatórios para introduzir elementos de caos e problemas que os jogadores precisam resolver para fazer eles se movimentarem. Amigo, a tua tropa desapareceu atravessando o pântano. O que tu vai fazer? Vai mandar clérigos? Vai mandar um grupo de aventureiros investigar? Vai pedir ajuda para o teu rival que mora perto do pântano para ele usar as forças deles para investigar? O Braunstein é feito de decisões e arbitragem do mestre e de interação entre os jogadores, como aliados, como inimigos, como rivais e como espiões. É um Game of Thrones, cara. E eu acho que o futuro do RPG é esse, não totalmente esse, mas esses elementos são importantes para dar uma revitalizada no RPG. E isso é uma coisa que eu faria se eu criasse um RPG. A partir de um nível que tu chega, por exemplo, 10º nível, tu não precisaria mais se aventurar, tu iria agir no mundo como o Braunstein, como líder de uma facção, talvez aliados aos teus antigos aventureiros, mas talvez como rival também. Mas para isso seria preciso introduzir o combate em massa no D&D. Ao invés de tu ter bastiões, ter uma casinha e uma torre de mago, não, cara. Tu tem um controle de toda uma escola e uma ordem de magia. Seus próprios objetivos e seus próprios problemas. Um cavaleiro pode ser nomeado um barão ou um marquês, tendo que proteger as fronteiras para o rei, tendo para ele o controle de 2, 3 mil homens, soldados. Talvez o ladrão tenha o controle sobre uma guilda de ladrões, ou melhor ainda, uma guilda de espiões, cortesões, especialmente treinados para agir na corte de várias outras cidades ou países. E um clérigo pode se tornar um sumo sacerdote, tendo que controlar a igreja de todas as cidades do continente. E com isso vem responsabilidades e problemas que não podem ser resolvidos com 4 ataques por turno. E é aí que os jogadores com seus personagens old school podem contratar aventureiros e jogar com esses aventureiros de nível 1 em uma missão para um líder de facção. E é isso aí, galera, basicamente esse é o vídeo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo de cultura pop no próximo vídeo. E se tu gostou, cara, deixa um like, deixa aquele comentário e manda esse vídeo pro teu grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, tanto faz. Eu tô pensando em fazer live, mas eu só vou fazer ela quando eu tiver o meu microfone que eu vou comprar, porque eu gravo isso no celular. E quando eu tiver meu próprio Discord, eu provavelmente vou fazer um jogo estilo Braunstein com personagens líderes de facções. Porque no meu grupo de RPG a gente é 4 pessoas só. Então não dá pra fazer um Braunstein tão divertido assim. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Fui! Tu tá aí ainda? Então dá uma olhada nesse vídeo.